ou algo mais? Na verdade, eram seres extraterrestres de carne e osso que visitavam a Terra muito, muito tempo atrás. De acordo com os evangelhos do Novo Testamento da Bíblia, nos meses antes de sua morte, Jesus leva 3 de seus apóstolos longe da aldeia em que está hospedado e juntos eles vão para uma montanha próxima. A história aqui é que Jesus subiu um monte alto com Pedro, Tiago e João, seus 3 seguidores mais próximos. Enquanto eles estavam ali, um objeto brilhante pairou sobre eles e disseram que Moisés e Elias apareceram. Enquanto eles estavam lá, o corpo de Jesus começou a brilhar muito. E quando eles terminaram essa visita, eles desceram a montanha e Jesus disse aos discípulos para não contarem a ninguém sobre isso, só depois da sua crucificação e ressurreição. Isso me diz que talvez o corpo de Jesus passou por algum tipo de transformação, que mudou o seu corpo de modo que, quando ele ressuscitou dos mortos, seria um corpo que nunca iria morrer de novo. Segundo a Bíblia, se passaram vários meses após esse incidente até as autoridades romanas prenderem Jesus e o matarem através da crucificação. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Foi como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Há lendas de deuses que vieram dos céus para criar a humanidade. Eles eram, de certa maneira, extraterrestres. Caminhavam na Terra, governavam as pessoas. E tabuletas de argila revelaram uma agenda extraterrestre. Com certeza eles meio que deram uma melhorada na humanidade e usaram os humanos como se fossem escravos. Será que visitantes alienígenas realmente mudaram o rumo da humanidade em um passado distante? Nossos antepassados receberam ajuda e essa ajuda veio de outro lugar. Lá de cima. Ao observarmos a antiga civilização sumérica, atribui-se a eles centenas de princípios de uma sociedade moderna. Coisas como agricultura, ciência, medicina, matemática, realeza, leis, tribunais, juízes, escolas, literalmente apareciam nos tempos suméricos há 6.000 anos, mesmo fora da Idade da Pedra. De acordo com os principais pesquisadores, Ur foi saqueada pelos seus vizinhos em guerra, os Elamitas, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Mas alguns pesquisadores acreditam que os textos cuneiformes revelam algo muito mais do que a evidência de uma raça antiga. Eles apontam para descrições de um grupo de seres divinos que se chama Anunnaki.
os chamados prole esplêndida de Deus, que, segundo os sumérios, vieram do céu. O sistema religioso da Mesopotâmia foi o politeísmo, o que significa que eles adoravam diversos deuses diferentes, masculinos e femininos, muitas vezes representados na forma humana, tendo personalidades assim como as pessoas têm. E esses deuses foram dispostos em um tipo de hierarquia política que em inúmeros aspectos imitavam sistemas políticos da própria Mesopotâmia. Isso significa que você tinha deuses elevados, os deuses celestiais, e também haviam deuses menores que habitavam a terra e o submundo. Agora, de acordo com o texto sumério, os deuses celestiais, os Anunnaki, eram as divindades supremas, as mais elevadas. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. Na Bíblia, lemos como as pessoas tinham vida longa antes do dilúvio, mas depois dele, a vida encurtou muito. Vemos a mesma coisa na tradição mesopotâmica com a lista dos reis sumérios, que governaram a Mesopotâmia até idades extraordinárias antes do dilúvio. Mas depois, a duração dos reinados desses reis ficou muito mais curta. Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Agora, os deuses não estão presentes. Então, há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana.